Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, que tem jogador muito próximo de voltar para o esporte, exatamente. Jogador da base do esporte, que foi vendido em 2021, não sei se vocês lembram. Gustavo, meus amigos, o meio-campo Gustavo, que está jogando na Arábia Saudita, pode estar voltando para o esporte. Vou explicar a vocês aqui toda a negociação, se dá para voltar, se não volta, todos os detalhes, beleza? E também, meus amigos, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de título de 1987, mais uma vez. Agora foi a vez da FIFA falar para o Flamengo quem é campeão de 87. Beleza? Mas antes da gente começar, meus amigos, já se inscreve aí no canal, deixa teu like para ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos começar aí falar aqui rapidamente, tá? Sobre essa questão do título de 1987, que o troféu tá na Ilha do Retiro. Vamos lá, meus amigos, como a gente sabe aí, tá tendo esse Mundial de Clubes, beleza? E o Flamengo tá participando do Mundial, tudo mais, e a FIFA foi lá e falou sobre os títulos dos clubes, sobre esse relatório dos clubes. E falou mais uma vez que 1987 não tem nada a ver com o Flamengo. Informou que o Flamengo, na verdade, é 7 vezes campeão brasileiro, não tem nada disso de 8 vezes campeão brasileiro, e que 1987 é do Leão da Ilha do Retiro. Meus amigos, o Flamengo não cansa de passar vergonha, pô. É sério. Toda vez essas mesmas conversas, já foi para o Supremo várias vezes. O próprio Supremo disse que não era, já recorreu à CBF. A CBF disse que não era. Enfim, deixa o título na Ilha do Retiro, já está do esporte. Se vocês quiserem, a gente manda uma foto para vocês. Manda uma foto aí para a torcida do Flamengo. Mas o troféu está na Ilha do Retiro. E para mim, isso já é assunto encerrado, mas agora já foi para a última instância, que é a FIFA. Se a FIFA está dizendo que o título de 87 é do esporte, eu quero ver para quem eles vão recorrer agora. Beleza? Mas rapidamente a gente vai passar por cima disso e deixa o Flamengo para lá. É só para a gente cravar mais uma vez que o Flamengo passou vergonha. Mas bora lá, meus amigos. Vamos conversar aí o que interessa. O jogador Gustavo. Jackson, ele tá vindo, não tá vindo para o esporte? O que é que está acontecendo nessa negociação? Se ele tá voltando, vindo não, que ele já é do esporte. Beleza, mas bora lá para a matéria do GE e a gente volta aqui a conversar um pouco e mais detalhes também sobre a questão como é que está atualmente o jogador Gustavo, para a gente ver também se vale a pena o esporte repatriar o jogador, beleza? Mas bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, esporte faz proposta para repatriar meia Gustavo, formado no clube. Leão tenta empréstimo de 6 meses do jogador que vendeu ao Rally dos Emirados Árabes em 2022. E completando aqui, meus amigos, a matéria, o GE apurou que o Leão tenta um retorno do jogador para atuar nos 6 meses restantes da temporada. O clube rubro-negro tenta a vinda com Al Hilal, pagando os salários integrais, o que a princípio não agradou o time árabe. As partes, no entanto, seguem conversando. Vamos lá. Só um parênteses aqui em relação ao jogador. Quem não conhece Gustavo, tá? Gustavo é um jogador da base do esporte, foi vendido em 2022, como a gente viu, foi 2021, 2022. E o esporte colocou no cofre do clube aproximadamente 11,6 milhões de reais e vendeu o atleta para esse clube árabe. Mas lá ele não vingou tanto, meus amigos, até por questão de futebol, tá? Lá é um futebol totalmente diferente. Agora o esporte está querendo repatriar o jogador, porque já teve conversas com o atleta, o empresário do atleta gostou, ele está emprestado lá na Arábia para um time mais desconhecido do que quem comprou ele. E o esporte agora está querendo repatriar. Mas vamos e convenhamos. Como a gente viu aí na matéria, o esporte quer trazer Gustavo de volta, beleza? Mas quer que o clube árabe pague tudo. O esporte não quer pagar nada, beleza? Para quem não entendeu a matéria, é basicamente isso. O esporte quer que o clube árabe pague totalmente o salário dele e ele vem para o esporte só para retomar o futebol até o final do ano. Mas o clube não gostou e o que a gente recebeu de informação é que ainda está continuando essa conversa, o esporte vai mandar uma nova proposta, que é
o Sport pagando uma parte do salário do jogador. Mas ainda a gente não sabe, tá? Qual é a porcentagem e muito menos o salário do atleta. O que a gente sabe é que os árabes pagam muita grana para poder ter um jogador lá e o salário não é baixo, beleza? Mas, meus amigos, mas e aí, Jackson? Vale a pena? Não vale? Como é que tá a situação do jogador? Bora pro histórico, beleza? Pro histórico aí do jogador Gustavo para ver se vale a pena ou não o Sport trazer ele de volta. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. O jogador Gustavo aí tem 23 anos, beleza? Só para não esquecer esse ponto. Ele é da base do Sport, como eu disse, 2019. Ele estava no Sport, foi para o jogo sub-17, sub-20 e em 2020 ele subiu pro profissional. Depois, ainda no caso em 2021, ele voltou para a base. E o destaque dele, meus amigos, foi nesse mesmo ano quando ele saiu do sub-20 e voltou para o profissional. E aí onde ele se destacou no esporte, que em 2021 ele fez 41 jogos, deu 4 assistências e fez 4 gols. E é aquela dupla que ele fez com o Mikael. Foi uma dupla muito boa que quase salva o Sport, mas não deu muito certo não. Mas vamos lá, meus amigos. Depois o Sport vendeu o jogador. Ele foi pro Al Ahly e fez lá no primeiro ano, temporada 21 e 22, fez 13 jogos e 3 gols. Na temporada 22 e 23, ele fez 14 jogos e apenas um gol. O clube árabe não gostou tanto e emprestou o jogador. Quando ele foi para outro time, que é o Calba, também de lá, dos Emirados Árabes, em 2023, 2024, a temporada, ele fez 25 jogos, um gol e deu 5 assistências. Mas, meus amigos, o que me preocupa é esse último ano, tá? Que é a temporada 24 e 25, que está terminando agora, que na verdade terminou agora em junho, tá? Ele fez 12 jogos, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, tá? É um jogador que está em baixa lá, tá? Não vem jogando tanto como a gente está vendo aí. O jogador, ele não atua, tipo, ele não tem numa temporada 30 jogos, como a gente viu, a temporada de 22, 21 e 22, 13 jogos, 22 e 23, 14 jogos. O máximo que ele teve de jogos foi a temporada 23 e 24, foi 25 jogos, mas agora na última temporada dele, 24 e 25, foi apenas 12 jogos. É um jogador que, se voltar para o esporte, é o primeiro ponto, ele vai precisar ter um tempo aí de reformulação, questão física, tá? Tem a questão mesmo para não ter muita lesão, porque é um jogador que já está há muito tempo jogando lá. É um futebol com uma dinâmica totalmente diferente. Aqui são muitos jogos, tá? Como a gente vê, tem jogador que joga 40, 45, 47 jogos, porque o campeonato brasileiro é muito puxado. Ele agora, falando, se o esporte passar do Ceará, da Copa do Nordeste, ele vai ter ainda por baixo aí os 30 jogos, de 27 a 30 jogos. Ele vai ter ainda com a camisa do esporte. Então, ele só nesses 6 meses que ele ficar no esporte, ele vai ter mais jogos do que a última temporada lá na Arábia, que ele teve mais jogos, que foi 25. Então, o jogador vai precisar, sim, se chegar a ser titular, reformular aí sua questão física, ter a questão também de se readaptar ao futebol brasileiro. Mas como é cria do esporte, é um jogador que já conhece a torcida abraça e dá muito certo, se Deus quiser, se der tudo certo. Para mim, é uma boa contratação para reforçar o meio-campo do esporte, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, se tu gostou, se não gostou, tu traria ou não Gustavo de volta ao Leão da Ilha do Retiro. Tamo junto e até a próxima.